Olá, oitavo ano! Vamos começar com mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre hipônimos e hiperônimos. É o nosso último tópico aí do segundo bimestre a ser estudado. Está lá no livro de língua portuguesa, certo? Nós vamos pular aí algumas atividades agora, depois nós vamos fazê-las, tá bom? Por conta do período de revisão. Então, nós vamos parar aqui com as atividades dos livros por enquanto, vamos focar na resolução das atividades de revisão, com as aulas explicativas, vamos revisar aí os conteúdos que foram trabalhados, para vocês se prepararem para a avaliação, né, que está quase chegando. Nós já vimos as palavras homófonas, homógrafas, homônimos, né? Já trabalhamos aí os homônimos, nós já trabalhamos polissemia, nós já trabalhamos aí recentemente também as palavras parônimas e agora, para finalizar, vamos para as hipônimas e hiperônimas. Neste bimestre, né, nós ainda temos que estudar sinonímia, né, que são os sinônimos que vocês sabem, vez ou outra nós utilizamos aí, vez ou outra eu falo, né, sobre os sinônimos, mas agora nessa videoaula vamos falar sobre hipônimos e hiperônimos. Veja só, cuidado para não confundir hipônimo, hiperônimo com as palavras homônimas, né? Nós já vimos o que são palavras homônimas, são aquelas que possuem a mesma estrutura fonológica, seja a pronúncia ou a escrita ou ambas, né? Ambas as situações, porque nós temos os homônimos perfeitos. Mas não confundam, tá bom? As palavras que serão trabalhadas aqui, os hipônimos e hiperônimos, nós já temos outra ideia, outro conceito, outro tipo de análise que nós vamos fazer aí nestas palavras, tá bom? Mas também são bem tranquilos, tá bom? Hipônimos e hiperônimos é um tópico bem tranquilo de ser trabalhado. E nós vamos ver aqui, né, com base com o que está lá no livro de língua portuguesa, vamos ver os exemplos, trouxe mais informações e também vários exemplos para nós analisarmos e compreendermos aí, né, os hipônimos e os hiperônimos. São estudados juntos porque nós vamos analisar, né, juntas essas palavras. Vamos lá, vamos começar aqui com o que são e as características, né? Trouxe aqui em tópico as características para nós analisarmos. Vamos fazer a leitura das características e daí nós passamos para o raciocínio aí para compreender o que são realmente e a relação que uma possui com a outra, né? Veja só, os hiperônimos. Veja só, vou te colocar para refletir um pouco. Essa palavrinha, nessa parte aqui da palavra hiper, te lembra alguma coisa? Você utiliza hiper em alguma situação? Hipermercado, hiperalegre, será que tem a ver? Será que é um prefixo? Vamos lá. Os hiperônimos apresentam um sentido abrangente, enquanto os hipônimos apresentam um sentido restrito. Então, veja só, hiper, né, é abrangente, hipermercado não é um supermercado grande, então, hiperônimos são palavras com sentido mais abrangente, enquanto os hipônimos, o sentido é mais restrito, específico. Os hiperônimos transmitem a ideia de um todo, enquanto os hipônimos transmitem a ideia de um item ou parte de um todo. Ah, veja só, o hiperônimo é o todo, o hipônimo é a parte do todo. Veja que uma se encaixa na outra. Os hiperônimos representam as características genéricas de uma classe, enquanto os hipônimos representam as características específicas de uma subclasse. Quando nós estamos tratando aqui de características genéricas, são aquelas que são comuns, né, em todos os elementos de certa classe. Já os hipônimos são características específicas de subclasses. Subclasses se encaixam aí, né, nas classes.
Então, veja só, quando tratamos de hiperônimo, é algo abrangente. E o que ele abrange? Os hipônimos. Então, já tem essa noção aí. E por último, né, os hiperônimos permitem a formação de subclasses associadas a elas. E os hipônimos permitem a associação de uma classe superior mais abrangente, né, que seria aí, são aí os hiperônimos. Tá, aqui são algumas características que eu trouxe para vocês, para nós já irmos aí nos familiarizando com esses conceitos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Veja só, país é hiperônimo de Brasil. Veja só, país é hiperônimo. E aqui dentro dessa palavra, que é mais abrangente, nós temos várias outras palavras que cabem ali com sentido mais específico. Brasil é um exemplo, Estados Unidos, Argentina, etc. Então, país é uma palavra mais abrangente que cabe ali o hipônimo Brasil. E aqui embaixo nós temos Brasil é hipônimo de país. País é hiperônimo, mais abrangente. Brasil é hipônimo, mais específico. Mamífero é hiperônimo de cavalo. Por quê? Mamífero é a palavra mais abrangente. E aqui a mamífero nós podemos associar várias outras palavras, né? Outras subclasses. Por exemplo, cavalo, vaca, cachorro, gato. Então, cabem ali várias outras palavrinhas. Cavalo é hipônimo de mamífero, porque tem um sentido mais restrito, enquanto mamífero tem um sentido mais abrangente. Jogo é hiperônimo de xadrez, ou seja, jogo é a palavra com sentido mais abrangente, enquanto xadrez é a palavra com sentido mais específico. Portanto, xadrez é hipônimo de jogo. Jogo tem um sentido mais genérico. Então, nós podemos colocar ali xadrez, dama, truco, enfim, diversos outros jogos que se encaixam ali no jogo, certo? Na palavra jogo. Jogo é hiperônimo, hipônimo são essas outras palavras de sentido mais restrito, específico a determinado jogo, certo? Vamos lá. Acredito que nós já tenhamos compreendido aí, né? Boa parte do que seja hipônimo e hiperônimo. Então, agora nós já vamos compreender bem o que está lá no livro de língua portuguesa, lá na página 187, vamos trabalhar também a 188. Hipônimos e hiperônimos. A forma como compreendemos o mundo se baseia especialmente na identificação entre semelhanças e diferenças. Isso não significa que procuramos estabelecer relações de oposição. Na verdade, buscamos utilizar as palavras de acordo com nossas intenções. Assim, podemos dar mais importância ao que diferencia dois objetos ou ao que os aproxima. Entre os objetos há sempre uma característica básica de sentido que nos permite identificá-los. Essa característica é chamada de traço semântico. Então, veja só, traço semântico é essa característica básica de sentido em comum que há entre os objetos. Por exemplo, um ônibus e um carro possuem um traço semântico que os aproxima. Ambos são veículos e um traço semântico que os diferencia. Um ônibus serve ao transporte de muitas pessoas ao mesmo tempo, enquanto um carro transporta poucas pessoas. Se ignorarmos o traço semântico que diferencia dois ou mais objetos, procuraremos um nome mais abrangente, geral, que os identifique simultaneamente. Assim, os alimentos naturais que conhecemos como laranja, maçã, uva, banana, chamamos genericamente de frutas. Então, veja só, o nome mais genérico, mais comum é fruta, né? E aí, dentro de frutas, nós temos laranja, maçã, uva, banana, pera.
são palavras de sentido mais específico. Então, a partir do que nós já vimos a respeito dos hipônimos e hiperônimos, fruta é o hiperônimo, enquanto laranja, maçã, uva e banana são hipônimos. Vamos continuar a leitura. Da mesma forma, objetos como serrote, martelo e alicate podem ser identificados pelo nome genérico de ferramentas. Na prática, é como se as palavras pudessem ser reunidas em conjuntos e subconjuntos. Então, veja só: hiperônimo, ferramentas, os hipônimos serrote, martelo e alicate. Aí aqui nós temos, né, veículos, emoções, né, raiva, tristeza, alegria, medo. Aí aqui nós temos as frutas, abacaxi, laranja, banana, pera. Nós temos as ferramentas, né, serrote, martelo, pá, alicate, tesoura. Veja, nós temos a classe e as subclasses. Vamos passar adiante. Dessa forma, podemos classificar essas palavras em hiperônimos e hipônimos. Hiperônimos, nomes de sentido mais genérico, abrangente, como ferramentas, sentimentos e frutas. Hipônimos, nomes de sentido mais específico, como pá, serrote, raiva, amor, laranja e maçã. Então, mais uma vez, o conceito aí de hipônimos e hiperônimos. Hiperônimos, nomes de sentido mais genérico. Hipônimos, nomes de sentido mais específico. Você pode marcar aí com marca-texto, um lápis, uma caneta, tá bom? O conceito, né, de hiperônimo e hipônimo. Aprenda mais. Hiperônimo vem do grego hiper, que é grande, mais nomen, nome. Hipônimo vem do grego hipo, debaixo, mais nomen, nome. Então, é nome de sentido abrangente e nome de sentido específico, né? Como você deve ter percebido, a relação de hiponímia e hiperonímia está bastante presente no nosso dia a dia. Sempre que nos comunicamos, utilizamos palavras ou expressões que seguem essa relação. Por isso, dizemos que a utilização de hipônimos e hiperônimos ocorre em todos os campos do conhecimento. Em ciências, por exemplo, a classificação dos animais segue rigorosamente os traços semânticos que os distinguem. Observe, nós temos aqui animais. Aí, nós temos aqui uma ramificação, uma diferenciação entre animais invertebrados e animais vertebrados. Veja que animais é o hiperônimo dos hipônimos, animais invertebrados e animais vertebrados. E aí nós diferenciamos aqui, mais uma vez, né? Insetos. Esses insetos, né? Esse nome insetos é hiperônimo de grilo, abelha, moscas. O hiperônimo moluscos, a palavra moluscos é hiperônimo de polvo, lula. O hiperônimo aracnídeos é hiperônimo de aranha, escorpião, carrapato. A palavra mamíferos é hiperônimo de gato, boto, golfinho, leão, cachorro. A palavra aves é hiperônimo de pombo, águia, arara. A palavra peixes é hiperônimo dos hipônimos sardinha, tubarão, garoupa. Répteis é hiperônimo de cobra, jacaré, que são hipônimos. Anfíbios, hiperônimo de salamandra, sapo. E essas palavrinhas mais específicas são os hipônimos, certo? Deu para compreender, pessoal? Agora nós vamos ver aqui outros exemplos para nós finalizarmos aí a nossa conversa sobre hipônimos e hiperônimos. Veja só, eu tenho aqui a imagem de uma palavra. A palavra é o hiperônimo. A imagem trata aí dos hipônimos. Veículos é uma palavra de sentido abrangente, genérico. E aí nós temos aqui caminhão, que é o hipônimo, carro, que é outro hipônimo, moto, outro hipônimo. Nós poderíamos colocar aqui ônibus, van.
Tudo isso são palavras específicas que fazem parte do todo veículos. Se nós passarmos aqui para frente, nós temos flores. Flores é hiperônimo. E aí nós temos o hipônimo rosa, margarida, copo de leite, lírio, entre outras. Amor perfeito, diversas flores, né? São nomes de sentido mais específico, ou seja, hipônimos que cabem no hiperônimo flores. Animais. Animais é uma palavra que tem um sentido abrangente, né? Então, é um hiperônimo. E aí nós temos os hipônimos. Cavalo, nós temos aqui boi, bode, porco, ovelha, galinha, galo, enfim. Aqui nós temos nomes, né, animais, né, que tem um nome de sentido mais específico que cabem no hiperônimo animais. Portanto, são hipônimos que se encaixam ali no hiperônimo. Mais um exemplo, roupas. Roupas é o hiperônimo dos hipônimos vestido, calça, blusa, camiseta, saia, etc. Nós temos aqui diversas palavras de sentido mais específico que cabem aí nessa palavra de sentido mais genérico, de sentido abrangente. Cidades, aí nós temos Goiânia, nós temos Macapá, nós temos São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São nomes de sentido mais específico que cabem ali no nome cidades, de sentido mais abrangente. E aí nós ficamos aqui com nossa aula sobre hiperonímia e hiponímia. Eu espero que vocês tenham compreendido o que são essas palavras, o sentido delas, quando nós devemos e podemos utilizar, né? O quanto nós as utilizamos no nosso dia a dia. E espero que ajude vocês aí. Tenho certeza que vai ajudar vocês na realização das questões da lista, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11. Não deixe de mandar suas atividades, nem mesmo a lista de revisão respondida por e-mail maxnayara@yahoo.com, tá? Até a próxima aula, tenha um excelente dia.